eu vou mostrar para você um jeito de ficar mais fácil, de você entender quando você vê no YouTube ou quando você vê numa receita falando, olha, dê um pezinho de máquina, dê uma margem de costura, que é a mesma coisa, na máquina. Vou colocar, agora eu vou usar esse lado que não tem nada riscadinho e vou colocar bem aqui. Chefinho, é bem aqui do outro lado que eu vou precisar que você mostre. Ó, venho com o tecido, ó, colocar ele bem aqui o tecido, abaixo o calcador, ó, e o tecido fica ali, bem pertinho da minha peça, certo? Quando eu abaixo a agulha, isso aqui, hoje em dia, quer dizer um pé de máquina. É a distância do tecido aonde está pegando a agulha. Ou, como nós dizemos, margem de costura. Então, essas técnicas, algumas dessas técnicas vieram do patchwork, porque a gente precisa cortar o tecido bem retinho para poder conseguir realmente fazer uma reta, mantendo o tecido aqui, ó, embaixo do calcador, até onde a agulha pegou. Esse espaçamento aqui corresponde a um pé de máquina e equivale em centímetros a 0,8. Antigamente nós falávamos meio centímetro, hoje em dia aumentou os pezinhos, os calcadores vêm com 0,8 praticamente, tá? Se você reparar bem aqui na máquina, algumas já vêm com essas marcações, olha, que também te ajudam a seguir, ó. Você pode querer apenas 1/8, você quer 3/8, é só ir você mudando aonde você quer. Eu quero aqui, ó, bem na marcação do 3/8. Vou costurar um pouquinho. Ó, mantendo o meu tecido, ó lá, ó, retinho. Vou tirar e vou mostrar. Eita, não quer cortar. Aqui, ó. Fiz uma costura reta, sem ter riscado antes. Isso é para quando você já treinou bastante nas linhas, com a régua, já riscou bastante, e você fez agora a sua primeira costura reta, a partir de uma medida, de uma margem de costura, de um pezinho de máquina. Esse pezinho de máquina a gente ouve falar muito também nas receitas, no YouTube, enfim, nas receitas de costura criativa, de patchwork, porque tem projetos que você já tem o molde, como foi o caso desses aqui, né, que eu vou fazer aqui com vocês, onde eu risquei o molde e vou costurar em cima dele. Depois que eu costurei em cima, é que eu vou recortar uma margem de costura. Tem outros projetos que você tem que recortar no risco do molde e costurar com a margem de costura para dentro. E aí que vale esse treino aqui de não ter um direcionamento, não ter uma linha te orientando. Então, eu diria que esse aqui é um dos treinamentos mais importantes para você realmente pegar firme e treinar. Treinar, 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 com linha, sem linha, sabe? Realmente treinar. Eu vou fazer outra linha a partir da que eu costurei, para vocês verem o tamanho da margem de costura. E visivelmente, a olho nu, vocês vão começar
a treinar o olhar para quando precisar recortar em volta do molde. Será mais ou menos a mesma medida. Abaixo a agulha sempre que eu for começar a costura. Estou seguindo aquela linha que eu tinha feito. Ela é meu guia. Parei. Olha, fiz outra costura reta, sem. É claro que se nessa costura aqui, primeira que eu fiz, ela ficou torta, a segunda também vai, porque você vai usar ela de guia. Por isso é importante treinar primeiro nos riscos e depois a olho nu. Tá bom?